Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou o Lucas Búfalo e aqui nós temos a presença ilustre de dois grandes apresentadores, escritores. Aqui a gente tem o Alexandre Simone e o Lucas Galdino. Pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente que agradece o convite. Exato, a gente está muito feliz. Então fala pra gente, né? Como vocês se conheceram, qual é a trajetória de vocês? Vai. E aí, boa? Então vamos lá. Que a história é longa. A história é longa, né? Por favor. A gente já se conhece há 9 anos e tudo começa... Eu e o Alexandre é um ex-casal, né? A gente é ex-namorado e tudo começou... Né? O nosso projeto de comunicação começa a partir daí, né? Os dois são da área da comunicação, eu sou jornalista formado, o Ale é radialista, e a gente estava ali trabalhando nos veículos, em agência, mas já estava um pouco de saco cheio assim, de trabalhar para os outros e queria colocar criatividade para jogo, né? A gente queria fazer alguma coisa que a gente gostasse de verdade, não que a gente não gostasse do nosso trabalho, mas que fosse nosso, assim, que tivesse nosso DNA. E aí a gente tinha uma mania de, quando o Ale chegava do trabalho, ou eu chegava, um ficava conversando com o outro enquanto o outro lavava a louça. E a gente falava, vamos entrevistar umas pessoas, né? A gente gosta tanto de conhecer gente, a gente é muito comunicativo, a gente gosta dessa coisa do contato humano. E aí a gente falou, tá, mas como a gente faz? Porque a gente não quer fazer entrevista à la Jô Soares com a pessoa sentadinha no sofá, no estúdio. A gente quer fazer uma coisa diferente. E aí a gente, brincando, né, Ale? A gente falou, vamos colocar o pessoal para lavar louça. E aí o Ale, inclusive, deu risada, né, quando eu dei essa ideia. Vamos colocar o pessoal para lavar louça, o projeto pode chamar Ter a Pia. Daí a gente ficou, que ideia idiota. Eu achei brilhante essa ideia. Que imbecil, sabe assim, no primeiro momento. Aí não, talvez. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, nossa, brilhante, terapia. Aí a gente começou a contar para as pessoas e todo mundo falava assim, nossa, ótimo trocadilho. E era, quando a gente começou também, era época de eleição ali, 2018. Foi 2018, sim, 2018 foi para a presidencial. Isso. A gente estava muito naquele momento de falar assim, a gente precisa conversar com as pessoas, como é que a gente faz para explicar para as pessoas as vivências diferentes que cada um tem. E a gente pensou, talvez o melhor jeito seja contando histórias, né? Para além do discurso, talvez o melhor jeito de impactar alguém seja através da emoção e das histórias. Se as pessoas talvez conhecerem outras realidades para além da delas, eu espero que elas consigam compreender. Então, também foi dentro desse cenário. E a gente também ficou pensando que todo mundo termina, às vezes, na cozinha conversando. Sabe assim, você recebe visita na sua casa e aí, de repente, os que sobram sempre ficam na cozinha lavando louça, conversando. Então, é um ambiente acolhedor, de muita troca. É um real, né? E aí, a gente começou a visitar a casa das pessoas e colocá-las para lavar louça enquanto contavam suas histórias. E aí a gente começa com familiar, amigo. Eu sempre brinco que a família do Alexandre inteira já participou do Terapia. A mãe, as primas, todo mundo. E aí, assim, totalmente despretensioso. Os dois com seus empregos, gravavam no final de semana, editavam de madrugada para soltar o vídeo na semana. E aí, de repente, no primeiro ano, a gente já tem um vídeo viral. Né? Um vídeo de um tema muito importante, que era da prima do Ale, inclusive, a Ana Carolina, que fala sobre não querer ser mãe. E ela era jovem, tinha, na época ela estava com uns 20... Ela ainda é jovem, né? Mas assim, na época ela era mais jovem. Ela devia ter uns 25, 26, por aí. Então, assim, chocava, né? Uma mulher, naquela época, 2018, falando que não queria ser mãe e tudo mais. Deu uma viralizada e a gente falou, opa, então realmente a gente tem um caminho aqui. E aí isso começou, essa viralização fez com que outras pessoas procurassem a gente, que não fosse do nosso círculo, para contar suas histórias. E a gente falou, então tá funcionando. E aí assim começou, né? E aí a gente falou assim, então é aqui que a gente vai apostar nossas fichas. Estamos aí, há 8 anos. 8 anos. Eu acho brilhante essa questão da lousa, né? Porque assim, a água flui com os pensamentos, né? Com o sabão, você está lavando um prato, você está lavando um copo, assim, acaba fluindo, né? E a pessoa acaba falando. E eu vi muitos vídeos de vocês, assim, eu achei muito interessante, assim. Você vê o pensamento da pessoa, a fala da pessoa fluindo com a água, assim, e fica um negócio bem comum, familiar, isso que é maravilhoso. Total. Não, o Ale tem super uma teoria, né? Desse negócio da lavagem da louça, eu já né, tinha uma brincadeira, tipo, antes até do canal, de quando eu ia lavar louça, eu começava a contar para mim mesmo a minha história de anos atrás, assim, deixa eu lembrar o que eu fazia em 2014. Eu ficava lavando louça e pensando sobre isso. E aí, acho que como é uma atividade que você não precisa pensar muito para fazer, né? A gente faz no automático, e também não dá para mexer muito no celular enquanto lava a louça, né? Porque senão não tem como você ficaria no celular, não lavando, então você né? tem que ficar meio focado ali naquele momento e o pensamento realmente vai longe, né? E na hora que quando a gente vai gravar, eu percebo muito que nos momentos mais difíceis de contar a história, as pessoas pegam na louça com mais foco, assim. Então, elas estão contando pra gente, olhando pra gente nos nossos olhos, aí, de repente, quando fica difícil, desconfortável, porque tem histórias que mexem, assim, né, em lugares emocionais difíceis, as pessoas começam a lavar a louça, a organizar a cozinha, e acho que, como você falou, né, o vídeo começa com aquela pia cheia de louça, e conforme ela vai organizando os pensamentos, a pia também vai ficando
organizada, né? É o externo que se organiza através do interno, né? Exato. E aí ela lavou a louça, ela concluiu a história. Então, realmente um caminho para a pessoa seguir um fluxo ali de pensamento e a água ajuda, né? E, enfim, eu não sou a pessoa mais que teoriza as coisas, mas existem algumas teorias, algumas vertentes, inclusive, não sei se espirituais, mas filosóficas, que consideram mesmo a água como algo que limpa, que purifica. Sim, nós somos 60% água. Exato. A água é o ser humano, é a nossa essência. Tá aí, né? Faz parte da gente literalmente, sim. né? A gente só adiciona um pouquinho de sabão. E, além do canal, como foi o processo de escrever o livro, A História do Outro Muda a Gente? Como foi o processo do livro? Como vocês chegaram lá? Desde o começo, a gente sempre quis escrever um livro. Assim, acho que era um desejo nosso. Eu acho que até de validação do nosso projeto audiovisual. E ainda mais os dois tendo da comunicação, né? Mais uma vez, né? Escrever já estava muito na nossa veia ali, né? E aí, o livro foi em 2023, né, Ale? Demorou um tempinho ainda para a gente lançar. A gente tinha um projeto já escrito do livro, procuramos algumas editoras e tal. A gente até pensou em lançar sozinhos, com crowdfunding e tal. Mas a gente falou, se for por editora é muito mais fácil, porque a gente não vai ter muito trabalho vai ter o trabalho de escrever, mas procurar um lugar para imprimir, distribuir, vender, é tudo muito mais complexo. E éramos e somos só os dois produzindo quase tudo, né? Então, a gente foi procurando algumas editoras. Em 2023, a gente encontrou a Editora Nacional, que topou embarcar na nossa produção ali daquele projeto do livro, que foi justamente pegar as histórias, porque assim, a gente acredita muito que as histórias, elas facilitam, como o Ale falou, as pessoas entenderem temas e pautas que normalmente talvez elas não entenderiam se a gente só chegar com a pauta. A gente acredita que quando a gente humaniza uma pauta, uma bandeira, né? Eu vou usar a bandeira LGBT como um exemplo porque, enfim, faço parte da comunidade e eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade quando você vai falar LGBT, já pensar na bandeira colorida e vai se afastar. Mas quando a gente leva uma história de uma pessoa, é diferente. Ela vai ver a pessoa e a vivência daquela pessoa. E aí ela fala, agora eu posso, né? Tô entendendo. Fica mais humanizado e direto e pessoal. Muito. E aí a gente até tem um exemplo, né? Acho que o maior exemplo que a gente sempre dá, né? Dessa mudança de comportamento das pessoas perante uma história é a história da Dória Miranda. Ela é uma mulher trans e a gente contou a história dela. A história dela, infelizmente, replica muito do que a maioria das pessoas trans, principalmente as mulheres trans, passam no Brasil. Então, exclusão social, ficou em situação de rua, muito preconceito e tudo mais. E ela demorou muito para fazer a transição dela. Então, ela era uma mulher trans que não tinha a fisionomia de uma mulher trans até determinada idade, eu acho que os 35 anos dela. Então, ela sofreu muito preconceito. Então, ela veio e contou a história dela pra gente. E aí a gente publicou. E, cara, foi assim, uma experiência muito maluca, porque a gente tem uma comunidade muito forte no Facebook ainda, até hoje, e o público lá é um pouco mais velho. Um pouco mais velho e um pouquinho mais conservador, se a gente for reparar nos comportamentos mesmo, né? Não é na sua totalidade, mas quando a gente pega um geral, é um pouco mais conservador. E aí, quando a gente publicou a história, os comentários eram maravilhosos. Eram, que Deus te abençoe, nossa, que mulher maravilhosa você é. Então, as pessoas começaram a entender a história dela e, a partir daquilo, entender a realidade das pessoas trans num geral. Então, a gente não precisou usar uma pauta direta. Então, não é eu ou o Alexandre falando sobre a história da comunidade trans ou da história da comunidade LGBTQIA+, mas a gente usou uma história para poder aproximar as pessoas da pauta. Que bacana isso. Isso é muito legal. Assim, eu acho que existem comunicadores e criadores de conteúdo, inclusive, que usam desse lugar mais de falar da pauta em si, que é muito válido, mas a gente acredita que a gente faz um passinho anterior, que é pegar pessoas que normalmente não estariam tão ligadas a essas pautas e colocá-las na pauta. É que a pauta é muito mais externo, é algo muito mais impessoal. Quando você fala do indivíduo, da pessoa, aí muda tudo. Exato, é isso. Você dá um rosto, né? Então a pessoa fala, tá, é essa cara, que é essa pessoa. Então a pessoa humaniza, né? E a pessoa vai se sentir um pouco mais próxima, porque pode ser sua vizinha, pode ser a pessoa que você trabalha, pode ser algum familiar seu. Então se torna essa coisa mais próxima, né? Todos então, nós temos vidas diferentes, experiências diferentes. Muito que a gente se coloca no sapato do outro, né? Isso. No calçado do outro, a gente fala, peraí, aqui eu tô vendo o mundo de uma maneira um pouco diferente. Exato. E mesmo que você não faria a mesma coisa que aquela pessoa faria, porque tem muitas histórias até que a gente grava,
que você olha a vivência daquela pessoa e você pensa, não tomaria essas atitudes, não teria essa decisão. Mas faz sentido para a vivência dela. Exato. Né? Por que você não tomaria ou por que você tomaria? Exatamente. Então tem muitas histórias também sobre relacionamentos. Tipo, recentemente a gente postou uma que é um trisal, que vivem juntos, moram juntos. E vários comentários também foram assim, nossa, achei bonita a família de vocês, mas eu não teria. Mas tudo bem, esse comentário é super válido. Né? Não é porque você não teria que você precisa anular a vivência do outro. Não é que você discorda que você vai condenar. Exatamente, E a gente está vivendo um momento que as pessoas estão com dificuldade, acho que, de entender isso, né? Você não precisa fazer tudo como o outro, é só você entender a vivência dele. E respeitar. E aí eu acho que toda essa parte que fica um pouco subjetiva na hora que a gente conta uma história, né? Que isso, a gente conta a história, a pessoa vai assistir, ela vai ter as suas próprias sensações e emoções a partir daquela história. Só que aí no livro a gente quis pegar na mão mesmo e falar, a gente contou essa história porque a gente queria falar sobre isso. Então a gente dividiu o livro em 6 capítulos. Faz 3 anos, então a cabeça já começa a falhar. Mas eu acho que foram 6 capítulos. Né? Passou muito rápido. E no primeiro, por exemplo, a gente fala sobre identidade. E aí a gente traz histórias que a gente consegue exemplificar o que é identidade ao ver do Alexandre e do Lucas. Sabe? Então aí tem uma história de uma pessoa trans, mas também tem uma história de uma pessoa autista que se descobre autista aos 35 anos. Então, histórias que vão exemplificar o que pra gente é identidade. Então, o processo da escrita do livro, né, que foi a pergunta inicial ali que você tinha feito, a gente devaga, a gente vai longe. Esse é o ideal. O processo da escrita do livro foi justamente essa. Pegar o que fica subjetivo no vídeo, porque não tem o Lucas e o Alexandre falando, hoje a gente vai contar a história X e a gente quer que vocês aprendam Y. Não, a gente conta a história. E aí o que a pessoa vai aprender é de acordo com a bagagem que ela tem. Mas aí fica subjetivo. E aí quando a gente pega o livro, a gente fala, vamos lá, vamos dar as mãos aqui, todo mundo vai caminhar junto para vocês entenderem aonde a gente quer chegar e o porquê que a gente está contando essas histórias. E eu acho que o bonito do livro, para além de quem vai ler, tem muitas histórias que já estavam no canal, né? E acho que para as pessoas também verem a história delas num livro, isso ganha uma outra força. E até quando elas veem o próprio vídeo delas ali documentado. Porque acho que a gente está tão acostumado a ir vivendo no automático que a gente não para e pensa sobre a nossa própria história, né? A gente vai vivendo, vive uma coisa, vive outra. E acontece muito assim, quando a gente publica, a pessoa nos conta a história, mas quando ela assiste o vídeo, ela mesma fica impactada com a vida dela. Então, fica, nossa, eu passei por tudo isso, esse é meu caminhar, agora as coisas fazem mais sentido. Então, acho que tem no livro também, acho que quando a pessoa vê que a história dela está no papel, né, virar algo que você consegue segurar, tátil, eu acho que dá outra emoção e faz com que a gente consiga entender melhor a nossa própria história. Fiquei pensando, talvez todo mundo poderia fazer esse exercício, né, de tentar escrever algo sobre a sua vida, ou de tentar pensar como que eu conto a minha história, que aí você acaba descobrindo mais coisas sobre você que está ali dentro, mas que no dia a dia a gente não acessa, né? É que o forte do livro, como não tem imagem e som, é tudo imaginação. E a pessoa imagina na palavra. Isso que é o forte do livro. Não, exatamente. Eu acho que tem muito a ver também com o processo terapêutico mesmo. Isso que o Ale trouxe, que é isso. Sei lá, minha terapeuta sempre fala, né? Escreva. Quando você está com a cabeça cheia, escreva. E eu vou escrevendo ali sobre o meu dia, que é um recorte da minha história, e depois eu vou ler em voz alta, ou até mesmo falar para ela, eu falo, nossa, eu não estava aqui dentro, mas eu não estava elaborando isso. Então, quando você bota para fora... É só colocar para fora, exatamente. Então, eu acho que é um processo terapêutico para a gente que grava, porque sempre a gente sempre vai estar aprendendo. É para a pessoa que grava e conta a sua história, e é para quem assiste também, porque está todo mundo ganhando quando uma pessoa divide essa história com outra pessoa. E assim, por mais que as nossas histórias sejam muito diferentes, né? Assim, sempre dá para achar algo em comum. Sempre dá para achar algo em comum. Nossas histórias são muito iguais e são muito diferentes Exatamente, ao mesmo tempo, né? E isso é bonito. Assim, a experiência pode ser diferente, mas às vezes a raiz dessa experiência pode ser diferente, ou o resultado, ou aliás, a experiência pode ser diferente, mas às vezes a raiz, a causa pode ser igual, ou o resultado pode ser igual, sabe? Então, isso algum lugar você se reconhece no outro. Exatamente. Né? Somos de diferentes regiões, diferentes ideologias, diferentes línguas, mas tivemos uma infância parecida, então sempre dá para achar alguma coisa, né? Parecida, né? Vocês viram o filme O Clube dos Cinco, The Breakfast Club, vocês lembram? Não. Então, é muito bom, né? Porque eu recomendo muito. São 5 adolescentes que eles estão numa detenção num sábado de manhã numa biblioteca do mesmo colégio. Cada um é de um grupo social. Uma tem o estereótipo da patricinha, outro do atleta, outro do nerd. São estereótipos, né? Cada um tem o seu grupo, eles não se conhecem. Eles só se conhecem por causa da detenção.
Mas quando eles se conhecem, eles veem que eles têm muito mais em comum do que diferentes, né? Sim, do que sim. coisas diferentes. Não, com certeza, com E se certeza. você não conversa com as pessoas, você não Exato, encontra esse você lugar. fica só com aquela imagem externa. É. Assim, agora, né, com o canal de vocês, o Terapia, né? Assim, quando você ouve a pessoa falar, lavando a louça de uma maneira fluida, de uma maneira real, autêntica, você vê, nossa, essa pessoa, eu tenho muitas coisas em comum com essa pessoa, nossa, tipo, embora eu não passe por essas experiências, eu consigo entender a dor dessa pessoa. Então, assim, a gente, né, na vida, né, a gente acaba conhecendo o outro por uma imagem, por um estereótipo, né? Esse é o problema. E a gente vem se individualizando cada vez mais. Muito, cada vez mais. Isso é um problema enorme, né? A gente acredita muito no poder do coletivo, da comunidade. Se a gente né, somos seres sociais. Se a gente vai se individualizando, se fechando em quadradinhos só, ou a gente sozinho, né? Que é algo que vem crescendo exponencialmente. Ou só se fechando em nossos grupos, né, as famosas bolhas, a gente não aprende nada, a gente só vive naquele mesmo Sempre ciclo. com a mesma perspectiva, com a mesma visão. E, infelizmente, a rede social, cada um com seu algoritmo, né, acentuou esse problema. Muito, muito. E eu acho que a gente também tem uma mania de sempre ir para lugares muito extremos. Então, eu acho que a gente teve um momento que a gente realmente estava com muita falta de autoestima, todo mundo, e a gente passou a falar sobre isso com muita força. A importância de se amar, de se cuidar. Só que, de repente, a gente vai para um outro lugar, né, que a gente passa a, de repente, só olhar para a gente e esquece de olhar para o outro. Esses dias eu vi um post que era de um psicólogo falando alguma coisa assim, por que você não cuida do outro como você cuida de você? E aí eu fiquei olhando aquilo e pensei, será que a gente está cuidando do outro assim com tanta força para a gente trazer isso para nós? Acho que a gente já está no momento de entender como que a gente está cuidando do outro e também cuidar da gente junto, né? Não é uma escolha tipo assim, ou você cuida do outro ou você cuida de você, né? É um jeito de encontrar como que a gente vive em sociedade cuidando da gente e do outro ao mesmo tempo, né? Exato. Sim. Assim, às vezes, primeiro a gente coloca a máscara em nós mesmos, né? Quando o avião está caindo, para depois ajudar o outro. Então, faz parte, né? Não, sim. Uma coisa que eu sempre... Acho que esse exemplo é um exemplo que sempre fica na minha cabeça, que é essa questão da individualidade e tal. Os prédios. São Paulo. A gente está em São Paulo, o que mais tem aqui é prédio. Eu sempre pergunto, quantas pessoas do seu andar você conhece? Exato. Sabe? Você não, aquela coisa de bater na vizinha e pedir uma xícara de açúcar, isso não ninguém existe mais. faz. Isso não existe mais. Então, assim... Passa batido, cada um com o seu próprio horário, sabe? Tá muito assim, isolado. no máximo, dá um oi ali no elevador, mas é aquele oi, baixa a cabeça, coloca o fone de ouvido, se isola no seu mundo. E isso não é, assim... eu entendo que, assim, às vezes eu também não estou a fim de conversar também com as pessoas, mas eu acho que é um trabalho que o terapia, inclusive, acho que me mostra muito, que é justamente de você estar aberto a... Então, se uma vizinha minha está no elevador comigo e puxa um assunto, por que eu vou só responder ela com sim ou não? Ou até mesmo um motorista de carro de aplicativo, né? Aquela coisa de marcar no aplicativo, não quero conversa. Gente, eu acho a coisa mais absurda do mundo. Nunca colocarei. Às vezes posso não estar a fim de conversar. Mas marcar, mostrar para a pessoa, não quero papo com você, eu acho isso uma violência muito grande. Sim, sabe? é estranho. Porque é isso, assim. Às vezes você pode, e pra gente pelo menos, né? Pensando aqui em mim, às vezes eu tô conversando com um motorista ali de aplicativo que de repente a história dele é incrível, eu posso chamar pro meu canal, mas eu posso aprender alguma coisa com ele também. Ou às vezes ele pode falar alguma coisa errada ali, alguma coisa que eu falo, pera, não, mas você acha mesmo isso? Pode rolar uma conversa um pouco mais construtiva. Tudo bem que eu tô pensando aqui num mundo muito de poliana, onde ninguém é reativo, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente precisa muito voltar a se conectar, e é um papel que eu e o Alexandre, eu acho que a gente defende há 8 anos, pelo menos. A gente vai se conectar, independente de quem seja, sabe? Isso acho que é a nossa lei interna, né? Missão, total. Não, isso é uma missão muito nobre, muito bonita, porque todo mundo tem uma história. E você dá a oportunidade das pessoas contarem essa história, você está transformando todo mundo num autor, para escrever o seu próprio livro, você está dando voz para todo mundo. Isso é maravilhoso. As pessoas perguntam muito para a gente assim, aonde que vocês encontram essas histórias? Como pode vocês terem gravado tantas histórias incríveis? A gente fala, são das pessoas que estão aí, que estão na rua. Estão conversando com as pessoas, né? Como está o seu dia, de onde você veio, né? E acontece muito também a gente gravar uma história e o próprio círculo social daquela pessoa descobrir a história quando o vídeo está no ar já. Dando voz para uma pessoa, você dá para muitas outras pessoas. Também. Sim. Exatamente. Vira e mexe tem comentário, né? Tipo, nossa, a pessoa X, ela foi minha professora, jamais pensei que ela teria essa história. A gente contou a história da Lissa, que é uma senhora que aos 70 anos ela estava viúva, né, na época, e aí ela entrou no aplicativo de relacionamento e conheceu o marido dela. E a gente foi gravar, porque eles estavam já com 13 anos juntos e tudo mais. A gente falou, uma senhora de 70 anos que entra no aplicativo, né, de relacionamento, conhece um namorado e tem uma relação.
incrível. E aí, achei muito legal que a gente contou essa história viralizou um monte, porque a Alissa é um doce de pessoa, é uma senhora maravilhosa, assim, ela conta super bem a história. E aí a minha terapeuta falou que a Alissa foi a terapeuta dela. E eu falei, olha só como o mundo é pequeno, sabe? Jamais saberia disso, assim, dessas conexõezinhas, sabe? Então, nossa, a Alissa foi muito importante para mim, nossa, que bom ter notícias dela agora, faz muito tempo que eu não falo com ela, foi minha terapeuta há muitos anos. Então, assim, são coisas que vão conectando a gente, E essa né? história, ela quebra tantos estereótipos, porque aparentemente você já fica impressionado, tipo, nossa, uma senhora de 70 anos conheceu um novo amor e tá com ele. Mas a gente tem uma mania de ir para um lugar muito fofo, assim, né? Tipo, ai, que fofinho. Lindinho. Quase que invalida um pouco esse casal, né? E ela conta, inclusive, sobre desejo, sobre tesão, sobre como foi importante que... no primeiro encontro, ele falou para ela, tipo, a gente pode ir para o motel hoje? E ela falou, eu neguei, porque eu não queria ainda. Mas aquilo me fez muito bem de perceber que ele estava me desejando. Então, sim, ela trouxe toda a visão sobre o relacionamento para pessoas mais velhas, tirando esse estereótipo que a gente tem, né, de primeiro de que não há, né, vida amorosa. E depois um lugar de muito fofinho, quase uma coisa meio angelical também que a gente acaba invalidando, né? E aí acho que também traz a reflexão para muitas pessoas que já estavam até desacreditadas no amor. Até a gente jovem comentou, nossa, eu tinha desistido de amar. Mas após essa história... Por que, né, que eu desisti? E o legal é que a gente até pensou, falando, vamos abrir, nossa, um aplicativo do terapia de relacionamento para casais idosos, sei lá. Porque, assim, muitas, principalmente mulheres, nosso público, a gente conversa muito com mulheres, vieram depois mandar mensagem, assim, talvez por confusão, falando, eu queria também achar um amor. Então, assim, ela incentivou outras mulheres a buscar, ou pelo menos ter a esperança de encontrar um novo amor independente da idade. Então, assim, realmente, é só assim, a gente vai trazer muitos exemplos, talvez, A idade aqui é só um conversa. número, né? É isso. Exatamente. E todos os exemplos que a gente vai trazer, realmente, assim, são exemplos que mostram como a história do outro muda a gente, assim como a gente colocou o título do livro. Não, isso é espetacular. Muito Não, bom, realmente, muito parabéns. Assim, uma história mais interessante que a outra. Não, assim, e é isso. São 400 histórias que a gente já contou nesses 8 anos. 400 no total? 400 histórias. E de todas essas 400 histórias, quais foram, né, falando de outras histórias, quais mais impactaram vocês emocionalmente, psicologicamente? Nossa, Quais que... Eu acho que a gente quando é difícil escolher, né? Mas vocês conseguirem lembrar, né? Assim, as que mais impactaram vocês. Mas eu acho que tem uma, porque eu falei, né? Sou jornalista e teve uma época quando eu trabalhava em redação, eu cobria muito pauta sobre HIV e AIDS. Porque a pauta de saúde pública, para mim, é uma pauta muito importante. Sempre tive esse olhar muito social para tudo que eu faço, né? E aí teve uma história que eu acho, inclusive hoje, que é uma das que tem um papel social muito importante, que é a história da Thaís. A Thaís é uma mulher hétero, que descobriu, depois que um ex-namorado estava muito mal internado e faleceu, que ele morreu em decorrência da AIDS, que ela não sabe se ele não tratou porque não quis ou porque ele não sabia, e ela acabou descobrindo que ela tinha contraído HIV por conta desse relacionamento. E aí ela fala, eu, uma mulher hétero, aos meus 20 e tantos anos, não tinha informação nenhuma e nem sabia que HIV uma mulher hétero poderia contrair. Então, volta com aquele estigma que a gente tem ainda sobre HIV desde a década de 80. Sim. Como uma doença gay e tudo mais. E aí ela traz essa história dela e depois ela além de reforçar que existe sim um estigma ainda em cima do HIV, ela traz como HIV não necessariamente é uma sentença de morte. O ex-namorado dela falece, mas a gente não tem a informação se foi por negligência, ou por falta de informação, ou por preconceito também, né, dele próprio, mas ela foi buscar a informação. Então, ela começou a tomar os antirretrovirais, né, que hoje o SUS entrega para as pessoas com HIV e tem um acompanhamento. Ela é indetectável, intransmissível, então a carga viral no sangue dela é tão baixa que é quase zero e ela não transmite. E aí o HIV é mais para ninguém. Então, ela depois encontra um namorado também, eles são um casal soro-discordante, então o namorado dela não tem HIV e eles têm uma relação sexual como qualquer outro casal, e eles tiveram filhos. E os filhos também não têm HIV porque ela faz o tratamento certinho. Então, essa história, para mim, ela é sensacional porque ela quebra muitos estigmas e mostra e dá muita informação para as pessoas. E como é que ela conduz a vida dela? Se ela tem que tomar remédios, ela tem um acompanhamento médico? Como é que funciona esse acompanhamento? Toda pessoa que tem HIV, né, toda pessoa que tem HIV, ela tem que tomar o antirretroviral, que é dado pelo SUS e tudo mais, que antes era o famoso coquetel.
É, e sim, hoje coquetel não é mais um coquetel, é um comprimido que a pessoa toma diariamente ali e faz os exames recorrentes para saber se está tudo certo, se o remédio está fazendo um efeito ali, está tudo correto, né? Mas é isso, toda pessoa que faz o tratamento hoje em dia certinho, ela se torna não detectável, né? Então o HIV é quase zero no sangue, o vírus, e também transmissível. Então ela pode, enfim, e aí é uma decisão individual, transar sem camisinha, por exemplo, de repente ter um parceiro fixo ou não, ou se acontece alguma coisa também não transmite. Inclusive verticalmente, né? Que é quando uma mulher engravida e ela tem HIV e os filhos nascem sem HIV. Que é algo também que o Brasil, recentemente, eu acho que conseguiu o título do maior país, acho que do mundo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso, que erradicou a transmissão vertical, né, de mãe para filho. Então, assim, é algo que, para a gente, é uma história muito impactante, para algumas pessoas pode ser até chocante, né, por conta do tema, que é tabu ainda. Mas, para mim, Lucas é uma das histórias mais importantes porque ela traz essa educação mesmo sexual para as pessoas e tira um pouco daquele estigma que a gente carrega desde a década de 80. E a gente está em 2026, né? E é importante também conscientizar sobre saúde pública, sobre tudo isso, né? Então tem muitas pautas que estão sendo expressas. Muito, não, a história dela, para mim, assim, ela é muito importante e tem esse meu histórico também de falar muito sobre esse assunto, né? E você, Ale? Boa. Difícil falar de uma história que... Você conseguir lembrar, assim, que são tantas, né? Não, que mexe, porque acho que todas mexem em algum lugar, assim, particular da gente. Mas a gente vai gravar esses dias uma história que eu tive que me segurar para conseguir continuar gravando sem me desmontar de chorar, assim, sabe? Nossa. Porque mexe com a gente. O Daniel... Foi muito bom também gravar essa história, que o Daniel já contou a história deles em vários outros lugares, mas eu senti que ele estava com muita necessidade de contar sobre a infância dele, que talvez... Vou falar da história, mas como a história é tão impactante, às vezes a parte particular dele fica escondida. Mas ele veio do interior da Bahia para São Paulo. Da Bahia? Do Ceará. Do Ceará para São Paulo. Foi morar na casa de uns tios, um menino gay, e rapidamente foi expulso da casa dos tios. Os tios disseram que gays não traziam dinheiro para casa, Nossa. Então ele... Enfim, e mandaram ele embora. Ele dormiu na rua 2 dias. E ele foi acolhido por uma senhora que nem conhecia ele, que era mãe de uma esposa de um primo dele, assim, super distante. Nossa. Ela soube da história e falou, traz esse garoto para cá, porque não acho justo, não acho correto. Ainda assim, os tios iam na casa dessa mulher para dizer... Cuidado, ele vai dar em cima do seu marido, incentivando ela a abandonar ele de novo. E ele é super grato por esse acolhimento dessa mulher. E aí ele foi trabalhar depois numa pizzaria e ele viu um menino na rua, se apaixonou por um garoto que estava passando e coincidentemente estava com uma vaga lá na pizza para garçom, né? Para outro funcionário. E aí o cara mandou mensagem tipo, tá com vaga, quero indicar uma pessoa. E aí ele, putz, o cara que eu vi na rua, oi, que lindo que você é. Começaram a conversar, começaram um relacionamento, ficou super apaixonado. Nisso, o namorado dele tinha alguns sobrinhos, primos, que eram filhos de uma prima dele, e a prima estava com problemas com drogas, estava prestes a perder a guarda das crianças, eram 4 crianças. E aí ele começa a falar para o Daniel, tipo, olha, acho que eu quero adotar as crianças, eu quero cuidar deles, eu estou com muito medo que ela perca a guarda, o que vai acontecer com eles. E o Daniel entende, mas fica assim, olha, eu nunca quis ser pai, eu entendo a sua vontade. Foi difícil para ele no começo. No fim, ele levou os meninos para casa ainda, estava com os 4. Ainda quando estava cuidando dos 4, descobriu que a prima dele estava grávida de mais um. E ele falou, pode mandar para cá também, a gente vai ficar com 5. Que bacana. O Daniel ficou totalmente perdido, assim, e agora como é que é ser pai? Mas ele, de repente, ele pensou, pô... E 5 filhos ainda. 5 filhos, de repente. Não é que um já é trabalho, 5... É isso, não foi que nasceu um, pegou, né? Foi os 5 de uma vez, né? E ele muito religioso, e um dia ele pensou, tipo, poxa, aquela moça que me acolheu quando eu estava na rua, e, né, foi tão importante para mim, eu não quero acolher essas 5 crianças. Teve uma conversa com Deus, falou pro namorado, tipo, olha, eu vou embarcar com você nessa missão, mas os filhos estavam todos no nome do namorado, não estavam no nome dele. Quando tudo parecia que estava encaminhado e organizado, um dia o marido dele acorda com várias manchas no corpo, o Daniel começa a ficar totalmente apavorado, sem saber o que fazer, chama a ambulância, meio que às pressas, e o marido dele morre
da noite pro dia. Mas ele morreu do quê? Com dengue hemorrágica. Meu Deus. E aí, de repente, o Daniel se viu sem o parceiro amoroso dele, né? Com as 5 crianças. Quando ele vai contar para o mais velho, o menino pergunta, você vai nos deixar também agora? Aí ele fala, não, né? Agora nós somos uma família. Foi maior burocracia para conseguir colocar as crianças no nome dele, né? Porque não estava o nome dele. Mas conseguiu, mas eu fiquei pensando, né? E o Daniel conta a história de maneira tão bonita, com um brilho no olhar, com um sorriso. Pô, ele perdeu o grande amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ele entendeu que ele disse, né, que ele acredita que nada é por acaso, então ele acha que ele já deveria ser pai daquelas crianças. E o Jonathan foi a ponte para que ele conhecesse as crianças e pudesse hoje cuidar delas. Mas eu ouvindo pensei assim, como que esse cara está de pé contando essa história, né, depois de perder alguém que ele estava completamente apaixonado e construindo uma família, né? Porque o que ele perdeu na infância foi a família, né? E aí quando ele constrói a dele, parece que uma pedra fica faltando assim, né, da cadeia, ele fica bamba. Mas ele continua questionando a vida. O que eu acho mais bonito é que as pessoas vivem muitas coisas difíceis e elas continuam acreditando na vida, porque eu acho que o único jeito de a gente continuar vivendo é acreditando na vida. Às vezes a vida é o que vai nos machucar e vai nos derrubar, e realmente, às vezes ela parece ser muito injusta, eu não consigo também entender ela, mas é só quando a gente continua vivendo que a gente encontra um caminho para seguir em frente. Um momento ruim é um momento, não é a vida inteira. É só um momento. Exato. E como é que o Daniel está conseguindo conduzir, né, o trabalho dele, a vida dele, sustentando 5 filhos? Como é que ele está indo nisso? Hoje ele é um influenciador também, ele fala sobre a vida dele, né, na internet. Ele também vende pudins para conseguir a renda. E muitas pessoas ficaram muito mexidas com a história. Ele já saiu em várias reportagens, tem pessoas que ajudam ele. Mas é um caminho difícil, né? Não, ainda mais aí. Ele mora aqui em São Paulo? Não, Ele mora em Rio Claro agora. Ah, claro. É porque assim, o Brasil inteiro, né, é muito caro. Você tem um filho só, imagine 5, né? 5 em qualquer lugar é muito caro. Exato. Tá pensando, pô, por um minuto eu pensei que ele tava em São Paulo. Cara, São Paulo, 5 filhos, aí você precisa trabalhar 28 horas por dia. Sim. Não, isso é... De certa forma é bom, né? Porque tá numa cidade pequena, então tem, acho que, facilidades um pouco melhores do que numa Não, e cidade que trajetória incrível, né? Nobre, corajosa, assim. Ele foi assumir os 5 filhos, ele lembrou que fizeram por ele, ele sabe a dor de não ter uma família. Exatamente. E ele falou, esses 5 não vão ter a dor que eu senti. Isso é maravilhoso. Né? E é tão interessante, essas histórias são tão interessantes, né? Quantas histórias de pessoas comuns e esquecidas daria um filme maravilhoso. Um filme de Hollywood, um filme que a gente pode ver no cinema. Pessoas do ponto de ônibus que a gente passa na rua. Quantos filmes tem ali que não foram escritos, que não foram filmados ainda? Tem milhões de filmes, né? Então, essa história, por exemplo, só consegue descobrir se a gente para lá e conversar com a pessoa, ela. como vocês estão fazendo, dando voz para essas pessoas. A história do Daniel, por exemplo, é um filme, né? Sim. Da moça também que contraiu AIDS também é um filme também. Qual que é o nome dela mesmo? É a Thaís. A Thaís. A Thaís. Não, com certeza. E assim, esses dois são 2 exemplos. O do Daniel é bem recente, a gente gravou finalzinho do ano passado com ele. O da Thaís já tem alguns anos já que a gente gravou com ela, mas todas as 400 histórias que a gente já contou, todas têm alguma lição que a gente aprendeu. Inclusive aprendeu, como a Alê falou bem no começo aqui do papo, não necessariamente que eu vou levar para minha vida. Talvez eu não concorde com algumas trajetórias ou com algumas tomadas de decisão, mas aprendi a respeitar, poxa, faz sentido que para essa pessoa. Para essa pessoa faz, assim. E uma coisa legal de falar é que não são histórias tristes, porque as pessoas têm uma mania de falar da gente assim, nossa, é o canal de histórias tristes. A gente tem essa pecha na internet. E não são histórias tristes, né? São histórias da vida que tem altos e baixos, tristezas, alegrias, tem momentos de felicidade, mas as pessoas elas sempre ficam muito focadas no ponto de tristeza, de dor. Isso até curioso, a gente percebe que no YouTube dá para ver, né, quais são os trechos que as pessoas mais voltam e assistem de novo. E geralmente são os pontos de mais dor, de mais sofrimento. Mas eu acho muito ruim quando as pessoas estigmatizam o canal dessa maneira, tipo, você só conta histórias tristes, então eu não tenho uma história para contar, não tenho uma história emocionante. Todo mundo tem uma vida de felicidade e alegria e tristeza, e vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo. Exato. Às vezes um pouco mais de felicidade, depois um pouco mais de tristeza, né? Mas não é esse recorte, né? A gente conta histórias de vida do povo brasileiro. E pelo que vocês me contaram aqui, assim, sempre tem a luz no final do túnel, como você falou, né? Assim, se a gente for vivendo, a gente vê que a vida não é só um momento triste. Então, assim, no final das contas, é um canal sobre, né, histórias felizes, né? Assim, no final, né? Assim, a luz no fim do túnel. É sobre histórias felizes. E todas as histórias têm um propósito da gente contar também, porque também seria muito sacanagem a gente pegar histórias de muita dor e só contar por mero entretenimento para as pessoas assistirem. Me irrita muito quando alguém assiste uma história e fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão melhor agora porque eu vi que você passou por coisas tão difíceis e eu estou ótimo, sabe assim, comparando a dor.
E E eu o acho outro não é a dor aconteceu com o outro, mas não define o exatamente. outro. Isso me incomoda muito quando as pessoas fazem essa comparação. Então, sempre tem um propósito, né? Tipo, sempre tem um porquê da gente contar aquela história que vai trazer uma emoção, vai trazer uma superação, vai trazer uma mensagem social importante. Não é a dor pela dor, né? Tem sempre uma mensagem muito forte e bem destacada em todos os conteúdos. Exato. Não, isso é maravilhoso, assim. É uma história mais interessante que a outra, mais impactante que a outra. Né? Certeza, certeza. E assim, né, continuando, falando sobre todo o engajamento político e social de vocês querem falar sobre a produtora de vocês, o Na Casa? Na Casa, né? Na casa, Na Casa. isso. A gente lançou no final do ano passado. E como é que foi esse processo? O que vocês pretendem com o Na Casa? Uhum. A gente entendeu que o Terapia ele nasce como um projeto de internet, né? Então, a gente transita naquele universo da criação de conteúdo, dos influencers e tudo mais. Apesar de não aparecermos tanto, a gente aparece, as pessoas sabem quem somos, mas... o foco ideia são as pessoas. Exato, o foco são as pessoas, não o Lucas nem o Alexandre. E aí a gente foi entendendo ao longo desses 8 anos, produzindo esse conteúdo, principalmente com as parcerias publicitárias, né? As marcas que procuram, a gente queria contar essa história, a gente queria fazer isso. Inclusive algumas que até utilizam do mesmo formato, né? Para contar suas histórias, mas aí acabam não contratando a gente, fazem ali aquela copiadinha, mas tudo bem. A gente foi entendendo que a gente poderia oferecer mais do que além do programa, né, semanal que tem ali nas nossas plataformas. Que a gente poderia produzir com esse olhar social, que muitas produtoras às vezes não têm. Vai ter o olhar artístico, vai ter o olhar de estilo, ou, enfim, de produção, aquelas mega produções e tudo mais, mas o olhar social às vezes fica um pouco raso. E a gente parte do olhar social. Né? Então, a gente entendeu que o Na Casa era isso, era para a gente produzir para os outros, né? Para poder fazer com que as marcas, as empresas e marcas e clientes possam ter um olhar social dentro do seu fazer ali, né? Então, pensando muito em ESG também, que está super em alta e é importante das pessoas pensarem, pensando em NR1, que é a norma regulatória sobre saúde mental dentro das empresas. Então, a gente produz audiovisual, né, com essa pegada social, mas não só. A gente produz também eventos com impacto social, a gente produz, inclusive pensa na comunicação estratégica nas redes sociais, sempre com esse olhar do que eu posso fazer para atingir as pessoas, não para vender um produto, não necessariamente, né, mas para me posicionar enquanto uma empresa que pensa no social e pensa em todas as pautas que são importantes de acordo com daquela empresa, né, daquele serviço ou produto que ela vende. De desenvolver o ambiente, né, da empresa. Exato, né? Exato. É isso, a gente faz inclusive trabalhos para dentro, né, não só para fora. A gente pode fazer rodas de conversa entre os funcionários, banco, a gente fala, né, no nosso banco de histórias também, que é bom das empresas terem ali quem está passando por ali, quem já passou de funcionário e colaboradores ali, quem são essas pessoas? Porque é isso, não são números só, não é uma pessoa que você vai pagar só no final do mês. Ela está ali dedicando 8 horas diárias, né, para a sua empresa. Então, ela tem uma história também. Ela faz parte. E a história dela impacta também na produção. Então, pessoas... E é isso, todos os estudos possíveis aí mostram que pessoas felizes trabalham e produzem de uma forma melhor. Então... E acaba influenciando o econômico também. Porque Exatamente. se você tem um ambiente social mais agradável, mais inclusivo, né, você tem, né, a pessoa vai trabalhar melhor, ela vai estar num ambiente que ela se encontra, que ela pertence, né? Exatamente. Então, a gente tenta levar esse olhar para as empresas. Então, tem o trabalho, principalmente de eventos, né, Ale? Para dentro, que é esse olhar mais interno, e o do audiovisual, que pode ser para dentro também, mas normalmente é para fora, para mostrar, olha que legal que a gente está fazendo, olha só as pessoas que trabalham aqui como são diversas, ou como elas têm histórias importantes, impactantes, ou como a nossa empresa impactou a vida dessa pessoa. Então, a gente tem esse olhar dentro da produtora para o humano mesmo, assim, não é pensando só no artístico e, nossa, que vídeo lindo. Sim, vídeos muito bonitos, mas o que ele vai levar, de fato, para quem estiver assistindo? Como é que ele vai influenciar, impactar a sociedade, né? Exato. Como é que ele vai trazer a mudança? Né? Exatamente. E você quer falar também sobre o Na Casa também? Como é que eu acho que a gente, ao longo desses 8 anos, 8, 9 anos, a gente entendeu muito bem como as redes funcionam, né? Então, muitas vezes alguém tem uma ideia de um projeto, de uma comunicação, e não sabe como transformar isso nas redes, né? As pessoas sempre falam, como que vocês levam pautas tão importantes, tão densas, respeitando muito bem essas histórias e ainda alcançando um número muito grande, né? A gente tem um número de alcance orgânico muito grande. É claro que o principal são sempre as histórias, mas
também quando a gente consegue comunicar com mais gente, a gente também atinge nosso objetivo principal de levar aquela mensagem, né? Quanto mais pessoas receberem aquela mensagem, a gente tem mais transformação. Então, também, com o Na Casa, a gente consegue contribuir para que as pessoas que têm projetos e precisam impactar muita gente, alcançar pessoas, pensar estrategicamente como fazer isso, e a gente tem essa expertise que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né? E não necessariamente seguindo trends, né? Assim, ok, não é um problema as trends, né, de redes. Hoje a gente pensa muito, e aí sempre naquela questão do indivíduo, né? Hoje a gente pensa em influenciadores, em sucesso, é sempre uma cara que a gente pensa, não um projeto. Então a gente entende que com o nosso know-how, nosso conhecimento em criar propriedades intelectuais, porque hoje o terapia é isso, ele é uma propriedade intelectual. Então, a gente está há 8 anos fazendo o mesmo formato, que é um formato que as pessoas poderiam falar lá no passado e falavam, isso vai enjoar, as pessoas vão cansar desse formato, vocês têm que pensar em coisas novas. E sim, a gente pensa. Mas é uma propriedade intelectual, então é uma marca já. As pessoas falam, a gente até brinca, né, em palestra que a gente dá e tal, fala, quem não conhece o terapia? Tem algumas pessoas que vão levantar a mão e tá tudo certo, não é um problema não conhecer, mas a gente fala, vocês já viram alguém lavando louça e contando história nas redes sociais? Todo mundo fala que já. Então, isso é muito legal, porque isso é uma propriedade intelectual. Então, a gente leva também para os nossos clientes, assim, não necessariamente você vai ter que ficar fazendo lá dancinha ou a trend do momento para impactar os seus, enfim, as pessoas que você quer impactar, os seus possíveis clientes, né? Você pode, inclusive, pensar numa propriedade intelectual que esteja alinhada com o seu serviço ou seu produto. Então, a gente sempre leva para as redes essa ideia de não necessariamente é só da câmera para frente, né? Pode ser da câmera para trás também. E, né, focando no terapia, como é que é o processo de condução de entrevista? Assim, como é que vocês conseguem extrair coisas mais pessoais, mais emocionais, mais pesadas das pessoas? Como é que é esse processo que vocês fazem? Acho que a gente quer responder essa. Eu acho que a gente tem uma construção de confiança muito grande com as pessoas. Você cria uma amizade, né? E tem uma construção de confiança ao longo desses anos. Então, acontece muito de alguém falar assim, eu tenho a história para contar, já fui até convidado por grandes veículos de televisão, programas, e não quis, porque eu quis contar para vocês, porque eu confio na maneira que vocês contam histórias. Ficou mais natural, direto. Né? E aí, na hora da conversa, a gente tem também um processo muito de deixar a pessoa livre, sem ficar alfinetando ela o tempo inteiro, né? Porque tem um pouco isso de que quando você vai entrevistar, né, você precisa cutucar, como que você vai extrair daquela pessoa, e, na verdade, a gente aceita também o tempo dela de contar as coisas. A gente até brinca assim que a câmera fica ligada e tem uma conversa e depois aquilo vai virar um vídeo. É o fluxo de consciência. Tanto é que o vídeo, sei lá, no final tem 10, 12 minutos, mas a gente gravou 1 hora, às vezes 1h30, às vezes 2 horas com aquela pessoa. Poxa, mas não vai entrar tudo? Não, porque aquela conversa, naquele momento, é a coisa mais importante. Depois aquilo vai virar um produto, né? Então, acho que quando a gente está lá conversando, também a gente não está pensando que a gente está ali para gravar e para criar um produto que depois vai ser postado nas redes. O principal é essa troca. E, com isso, as pessoas realmente contam coisas que, às vezes, nem elas imaginam que elas fossem contar. Tem insights que, às vezes, rolam na primeira vez. Tipo, nossa, tive essa reflexão, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Passei a pensar agora. Então, acho que tem um espaço de confiança que a gente cria com a pessoa ali na hora para que ela se sinta confortável também. E, se caso ela também não quiser, tudo bem. Assim, acontece algumas vezes da gente fazer alguma pergunta e a pessoa falar, não me sinto confortável de falar sobre isso. Não quero entrar nesse assunto. E tudo bem, não é um problema também. Eu sempre acho que a pessoa que está contando a história, ela que vai determinar até onde ela quer ir, né? E não a gente cutucando ela. Então, se ela falar que deu para ela, mesmo que eu seja muito curioso e querendo saber o que vem depois, a história dela, e acho que ela que coloca o limite. Talvez isso é algo que a gente também possa trazer para o nosso dia a dia, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, entender que quem está contando coloca o limite de até onde ela quer ir, né? Tu tem... Não pode. Tu tem um processo, né? A pessoa chega lá naturalmente, mas às vezes, né, é muito pesado. Né? Não, é total. E eu acho que tem toda essa metodologia. A gente foi entendendo tudo isso, né, ao longo do tempo. Eu acho que começa a partir do fato da gente entrevistar pessoas anônimas e ir até a casa delas. Então, a gente não leva ela para um lugar desconhecido. Então, ela já fica muito mais confortável, porque ela está na casa dela, né? Então, eu acho que isso já é um pontapé inicial. Então, tem essa construção de autoridade que a gente tem dentro das redes sociais, que as pessoas falam, nossa, eles realmente respeitam todas as histórias, até as histórias que são ditas polêmicas, né? As pessoas que contam falam, nossa, eu estava muito ansiosa, né, para ver como que ia ficar o resultado final, estava com medo de algumas coisas que eu falei, que pra gente, se a gente fosse sensacionalista, a gente até utilizaria. A gente fala, ela falou aquela frase, nossa, daria uma polêmica boa. Mas para a gente não é importante isso. Para a gente o importante é o que ela contou e o que aquilo ali vai reverberar nas pessoas. Então, a gente sempre trata
tanto na entrevista quanto na edição, de uma forma muito respeitosa. E isso faz com que a gente, inclusive, entreviste pessoas famosas que depois falam, nossa, eu nunca falei isso para ninguém. E a gente fica, meu Deus, mas você já deu entrevista, sei lá, para os principais jornalistas do país e você falou isso exclusivamente para a gente. Ou depois fala, nossa, vi a repercussão, as pessoas estão falando da minha história que eu já contei em tantos lugares, e isso pensando nas pessoas ainda que são famosas, né? Já contei em tantos lugares, mas com vocês as pessoas entenderam melhor a mensagem e tal. E eu acho que é tudo isso, é toda essa metodologia de como conversar com a pessoa, de entender o momento dela e de fazer com que, desde o momento de ir até a casa da pessoa, já seja algo mais humano, né? Inclusive, acho que o número de pessoas que vai gravar, então, se vai uma equipe de televisão gravar com a pessoa, vai o cara do som, o cara da luz, o cara do não sei o quê, a maquiagem, né? Vai um monte de gente. Não, a gente é os dois, 2 câmeras, uma lâmpada, um microfone e acabou. Então a pessoa fica, tá, são só 2. É uma conversa entre amigos. Exato, é uma conversa entre amigos, assim, as pessoas ficam Não é aquele negócio muito pesado, muita gente, que aí fica bem invasivo mesmo. Sim, porque é normal, assim, a gente trava. Se tiver 50 pessoas na minha volta, eu vou ficar meio, ai meu Deus, não posso falar besteira. É normal, né? Sabe, aquela coisa. Então, quando só tá 2 pessoas, óbvio, as pessoas ficam nervosas, é normal, dá pra ver a mãozinha tremendo. Mas, inclusive, eu acho que é um ponto positivo que a gente faz das gravações também. A pessoa, depois que grava, tal, ela fala, nossa, eu tava muito nervosa. Isso, claramente, dá pra ver que a mão dela tava tremendo, às vezes deixa um negócio cair, alguma coisa assim, e a gente fala, nossa, jura? Nem parece. Nossa, você falou tão bem, tão natural, e aí a pessoa fica um pouco mais confiante. Então é isso, ai, nossa, falei bem. Então, acho que, aquela coisa do impacto positivo mesmo, do jeito que você fala com a pessoa, ela vai se engrandecendo mesmo. Isso desde a hora que a gente começa a conversar com ela para gravar até o final, quando acaba a gravação. E acho que uma coisa importante de falar é dessas escolhas na hora da edição, porque quando você pensa em criador de conteúdo, né, em criar conteúdo para as redes, tem uma coisa, as pessoas refletem muito sobre qual que é o gancho que você vai postar para... 3 segundos que você tem que reter a pessoa em 3 segundos. E é verdade, precisa mesmo. Então, a gente faz essa lógica, mas com consciência do que a gente vai escolher. Então, às vezes, sim, tem trechos que a gente poderia postar sozinho que geraria muitos comentários, mas eu acho que sempre quem está postando também tem que se responsabilizar pelas conversas que são geradas, porque acontece muitos canais de pegar outros perfis, outras páginas, pegarem recortes da nossa história e postarem de outra maneira, ou tipo assim... Fora de contexto. Fora de contexto. Você concorda com isso aqui? A gente nunca começa um vídeo perguntando se a pessoa concorda ou não com a adesão dela, porque... O isso comentário não é para as pessoas dizerem se ela está certa ou errada, não é um lugar de julgamento. E parece que as pessoas hoje elas não trazem a responsabilidade para elas. Eu postei isso, as pessoas estão falando isso daqui. Não é, eu não consigo controlar o que as pessoas dizem. E aí acho que é uma escolha. Então, na hora de editar, a gente escolhe que trechos que a gente vai colocar pensando em que conversa vai ser gerada. E mesmo que às vezes algum trecho fosse gerar muito engajamento, às vezes não é interessante para a gente, porque não é o tipo de conversa que a gente quer trazer para o nosso perfil, né? Para não tirar nada fora de contexto, né? Exato, exatamente. E a gente já viu muita página, principalmente página de fofoca, né? Enfim, tem 1 milhão. Aí é todo sensacionalismo, aí é número mesmo, né? E aí pega. Já teve, inclusive, um jornalista que é bem famoso, mas é um jornalista sensacionalista, ele tem esse perfil, que ele pegou uma história a gente contou a história de uma criança trans, e ele pegou e jogou lá você concorda? Óbvio que o público dele jamais vai concordar e vai descascar a lenha ali em cima daquela história. Só que ele pegou um recorte, ele provoca sem ver a história comentário. inteira. Exato, não vê a história inteira, não vê como foi todo o processo. E as pessoas vão ficar no recorte. E ainda mais um jornalista. E aí me pega muito isso, sabe? O que é isso? É um jornalista que assim, pelo menos na minha faculdade, que não foi uma faculdade de elite, eu aprendi muito a ser ético. Então, assim, para mim, eu olho aquilo e falo, você não tem ética nenhuma. E, assim, você nem conversou com as pessoas envolvidas. Você está pegando um recorte e só republicando de uma forma sensacionalista. E, assim, mesmo que a gente tome esse cuidado, claro que algumas vezes as histórias fogem da bolha e vem comentários horrorosos de outras Isso sempre bolhas. acontece, é a internet, né? É normal. Só que daí eu acho que a gente para e fala, a gente vai lá e vai responder. A gente vai lá e vai... Porque não é só deixar lá que as pessoas chegam lá e falem o que elas quiserem, porque elas ficam com essa sensação. Então, só da gente deixar um comentário fixado com o nosso nome, dizendo que aquele espaço não é para aquilo, responder as pessoas, bloquear, aquilo já vai amenizando um pouco. Porque, às vezes, as pessoas só olham o número, né? Nossa, esse post aqui deu 100 mil comentários. Mas o que as pessoas estão falando? Tem valor essa grande quantidade? Então, a gente também faz esse trabalho de
gerenciar esses comentários sempre que for preciso. Claro que não dá para sair bloqueando todo mundo, mas para que as pessoas entendam que aquele não é um espaço livre de elas falarem o que elas quiserem. Aquela exatamente. coisa da métrica da vaidade. A gente tenta, pelo menos, né, não se guiar pela métrica da vaidade. Não é só porque tem 1000 comentários que é bom, sabe? Às vezes tem posts que vão estar com 200 comentários ali, que a gente pode pensar metricamente, putz, não foi tão bem quanto a gente esperava. Mas os comentários são todos muito positivos e que vão gerar uma conversa muito boa. E não necessariamente são que as pessoas estão aprovando aquela história, mas é aquele caso que o Ale trouxe, né? Putz, não concordo, mas tudo bem, é sua vida, você segue, eu não faria isso na minha Que vida. gera conversas, reflexões, Gera conversas e discussões. reflexões, exato. Bom, Agora, um post com 1000 que só tem gente falando besteira, e assim, e não é besteira por besteira, é sendo preconceituoso, sendo racista, sendo classista, sendo homofóbico, transfóbico. Isso não é passível de aceitação, e ponto. Assim, não existe aceitação por o que é inaceitável, e acabou. A gente nunca vai deixar de se posicionar nesse lugar. E assim, sabe? 100 mil mentiras continuam sendo 100 mil mentiras. Uma verdade tem mais valor que continua sendo a verdade. Exatamente. Perfeitamente, diz tudo. Então é essa questão, né? Números, né? Muitas vezes são só só números. Mas só e aí? Cadê a verdade? Cadê o fundamento? Cadê o contexto completo, né? Como você falou, tem tudo isso, né? Exatamente. Que isso que é uma coisa que eu gostaria que as marcas, quando vêm nos procurar ou contratar criadores, que elas pensassem sobre isso, porque geralmente o primeiro pedido é assim, a gente quer trabalhar com vocês, fazer uma parceria. Quais são os números? É sempre a primeira pergunta. Sim. A gente tem números muito expressivos, e que é ótimo, mas eu queria que elas perguntassem qual conversa que vocês geram. Né? A gente tem ótimos exemplos de transformação através das histórias, que é isso, que valem muito mais Porque às daquele vezes número de alcance. Exatamente, porque às vezes uma conversa que está começando agora pode ter um impacto gigantesco daqui a 5, 10 anos. E falando de números, os números podem ser maiores no futuro até. Então, algo que é um pouco ignorado em 2026, talvez em 2036 seja uma pauta número 1, a gente não sabe, mas vamos começar a explorar isso aí, né? Exatamente. Como você está falando. Então, o tema, a longo prazo, gera mais números que os números em si, né? Se a gente for pensar, né? Sim, exatamente. Então, e assim, é pensando no impacto. longo prazo, né? Que muitas pessoas, né? Muitas marcas pensam em curto prazo, né? Número, isso, mas não acabam não vendo, né? O tema, né? Porque precisa ali do KPI ali, né? Essas agências, meu Deus, Exato. preciso do KPI, precisa mostrar para o meu cliente que a gente fez X. Tá, mas esse X é interessante? Ou é só um monte, sei lá, vou dar um exemplo muito genérico, mas assim, um influenciador posta e quem está comentando não são nem os seguidores deles, é aquele grupo de amigos, também é influenciador, fala, amei. Isso é um número relevante para a marca? Às vezes não é, entendeu? Então, assim, as pessoas estão interagindo mesmo com aquele conteúdo e entenderam a mensagem e tudo mais. No nosso caso é muito, eu acho que mais específico, porque a gente não fala sobre produto em si, não é aquela coisa da conversão, né? É mais uma conversa mesmo, de levar uma mensagem, de levar uma história que vai trazer essa mensagem, esse impacto social de alguma forma. Mas é isso, tem que parar de pensar em número e passar a pensar em impacto mesmo, real. E né, vocês que deram vozes para tantas pessoas, né, falando de todas as histórias do terapia, depois que vocês acabam a entrevista, vocês mantêm a amizade, o contato com as pessoas, vocês saem com elas, como é que funciona esse pós-contato? Não, a gente mantém e acompanha boa parte. Eu acho que tem pessoas ali que, enfim, eu acho que a gente não vira melhor amigo de todo mundo, mas tem umas pessoas que se tornam presentes muito na nossa vida, né? Eu acho que, sei lá, a Silvana, por exemplo, a gente gravou com ela em 2019 e a gente já foi quantas vezes na casa dela tomar um café? Sabe? Ainda mais logo depois de 2019 ter a pandemia, né? Então a gente precisava, né? Exato. Então, assim, a gente eu uso a Silvana porque é realmente um exemplo de que virou amiga mesmo, mas tem, por exemplo, a Cássia, que a gente gravou recentemente. Mas a Cássia, ela é apoiadora do canal há muitos anos, ela sempre esteve presente, aí a gente criou um evento presencial, ela vai todas as edições do evento, e aí ela mandou a história dela, ela não tinha mandado ainda, mandou, a gente foi gravar, e aí a gente ficou assim, a tarde toda, a gente foi no interior, Campinas, né, gravar com ela. E a gente ficou lá a tarde toda, a gente falou assim, cara, a gente precisa voltar, porque assim, já tá muito tarde. Mas é isso, a gente cria essa relação com todo mundo, assim. A gente realmente é uma relação, no mínimo, respeitosa com todo mundo, assim. A gente acompanha. A pessoa tá compartilhando com a gente a coisa mais valiosa da vida dela, que é a história dela, né? Então é muito difícil a gente só chegar lá, gravar, ir embora, beijo, Acabou. tchau, e nunca mais querer saber, né? Porque a gente depois fica de olho, nossa, sei lá. Cria um vínculo Tô sempre. grávida, tô contando uma história. Será que teve filho? Já, vamos lá dar uma olhada e acompanha. A gente segue com a página também ali e sempre vai estar os posts da pessoa ali aparecendo. Ou, de repente, a Dória Miranda, né? A mulher trans que a gente comentou, depois que a gente gravou, ela ganhou, sei lá, ela tem uma loja de roupas que ela vende pelo perfil dela. Que legal. Roupas plus size. E aí,
ela saiu de 13 mil seguidores para 100 mil com vídeo. Bacana. E aí a gente foi acompanhando ali, poxa, nossa, ela conseguiu contratar pessoas, ela tá com uma empresa agora funcionando muito bem, ganhando dinheiro dela, a partir do vídeo que não tem nada a ver com a loja de roupa dela, sabe? É um vídeo que a gente não fez, vamos divulgar a loja dela. Não, a gente contou a história dela e aí que impactou. Então a gente começou a acompanhar, e aí é isso, ela o Ale, eu acho que já foi jantar com ela, então a gente cria uma amizade mesmo. Nossa, ali com a parabéns, pessoa. pessoal, que legal isso. E esse Não, encontro isso é presencial legal. que a gente fez também ajuda isso. A gente, a cada 3 ou 4 meses, a gente faz um encontro aqui em São Paulo. E aí os seguidores vão, pessoas que já contaram histórias também vão. E ali é uma tarde que a gente reflete junto, faz dinâmicas para cada um contar a sua própria história, ouvir outras histórias diferentes. E aí tem pessoas que vão todas as vezes, né? Então a gente vai criando esse vínculo cada vez maior com as pessoas. E ali é um espaço que a gente também criou justamente para isso, para ter esse encontro presencial, para sair Olho um no pouco olho, da né? rede. E também é um jeito de quem já gravou, volta e nos encontra ali naquele espaço. Sim. E é maravilhoso que vocês, assim, além de dar voz para a pessoa sentir, né, que ela pode desabafar, que ela pode contar a história dela, ela acha um novo propósito de vida, um novo caminho. Como foi a Dória com a loja de roupas Sim, dela, né? não, com certeza. Assim, outras pessoas também já vieram falar, nossa, a gente mudou a minha vida. E a gente falou, mas a gente só publicou a sua história, assim, é básico, né? Mas mudou minha vida, consegui isso, consegui aquilo. O próprio Daniel veio falar pra gente, né? Ele cria conteúdo ali com os filhos, para falar sobre a paternidade dele e tal. Ele mandou uma mensagem pra gente falando que depois do vídeo, uma marca específica lá entrou em contato com eles porque vai patrocinar eles lá. Que legal. Pô, isso pra gente é muito legal, assim. Tipo, é uma marca que, sei lá, a gente nunca fez nada com essa marca, sabe? Não foi a gente falou, nossa, ligou lá pra marca e falou, lembra aquela história e tal, dá uma olhada. Não, a marca entrou em contato porque viu o vídeo da gente. E pra gente isso é maravilhoso, porque vai fazer com que aquela pessoa ela consiga seguir a vida dela de uma forma muito, muito boa, muito feliz e próspera, sabe? E elas nem precisam ser gratas a gente, que às vezes as pessoas ficam, nossa, muito obrigado, porque assim, a gente não fez nada, na verdade. Ela também nos confiou, pra gente era importante também, pro nosso projeto ter aquela história, então é uma troca, né? Porque às vezes com uma gratidão muito grande por nós, mas ela que nos deu a oportunidade de a gente ouvir a história dela e depois o que acontece também é mérito dela, da história dela e de tudo que ela também fez, né? Não, de todos vocês, né? E é como uma vida em comunidade funciona, né? Exatamente. Uma mão lava a outra, literalmente, assim. Então a gente vai atrás da pessoa para mostrar aquela história. Ela primeiro mandou a história dela pra gente, então é uma coisa que se retroalimenta. E aí a gente contou a história dela, teve um impacto positivo, que pode ser financeiro, como a Dória, como o Daniel, mas pode ser emocional, social. Quantas pessoas falam, nossa, uma parente minha voltou a falar comigo depois que eu contei a história. Eu falei, cara, que incrível, isso é muito legal. Consegui me perdoar, ou perdoar um parente, um amigo que me fez mal. Depois E até das histórias que a gente não sabe, né? Tem uma menina que disse que ela estava no processo de se assumir como uma mulher lésbica e ela começou a, tipo, todo domingo sentava com a mãe no sofá e colocava alguns vídeos LGBTs do canal para elas irem assistindo. Então a mãe foi assistindo até a mãe já estar mais habituada para ela ter essa conversa com a mãe. Ela mandou essa mensagem, mas ela poderia nunca ter nos contado isso. E as pessoas que contaram histórias no nosso canal também nunca saberiam que elas ajudaram essa pessoa que estava lá assistindo a ter uma conversa mais agradável com a mãe, né? Então é isso, quando você conta a sua história, você nem imagina quantas pessoas que vão ser impactadas a partir disso, né? Não, realmente, é um efeito cascata, assim, maravilhoso, assim, é um parente, é um amigo, isso é maravilhoso. Não, é maravilhoso, assim. Assim, você não está só mudando a vida de uma pessoa, de várias pessoas. Com uma entrevista, você pode mudar a vida de várias pessoas. Isso que é fantástico. Sim. Por isso que a gente toma muito, como a gente falou, a gente toma muito cuidado, porque é isso, a gente pode impactar muito a vida de alguém e a gente espera que sempre impacte para o melhor, porque é o que a gente deseja para todo mundo, o melhor. Realmente é um trabalho social, político que vocês estão fazendo maravilhoso, realmente. Obrigado. E assim, né, com todo esse sucesso de vocês que estão vivenciando agora no presente, né, com o canal, com o livro, com a produtora de vocês lá na casa, quais são os projetos futuros? Como é que vocês pretendem, né, a crescer o Terapia ou na casa? Vocês querem escrever mais livros? Quais são os projetos de vocês para o futuro? Nossa, a gente quer abraçar o mundo, né, Ale? Por favor. Não, mas acho que assim, a gente sempre, pelo menos todo ano, a gente pensa em alguma coisa nova até mesmo pra gente não, e aí saindo um pouco dessa parte mais filosófica e olhando para tudo isso que é muito bom, mas olhando uma parte prática, né, de trabalho, se a gente fica numa coisa que é muito monótona, todo mundo que trabalha sabe, monotonia dá aquele desânimo e tal, então a gente sempre pensa em coisa nova e que tem o mesmo impacto ou um impacto muito semelhante. Então, a gente lançou o livro, depois a gente teve um programa na Tastemade, né, onde a gente apresentou, e aí foi uma experiência de apresentar um programa, e a gente ficou, uau, diferente, uma produção maior do que a nossa, né? Não chegou a ser uma produção de uma TV Globo, por exemplo, mas era uma produção muito grande, com um cenário. A gente, meu Deus, como que a gente vai fazer tudo isso aqui?
A gente lança o evento também, o evento que chama Sentir, que é essa coisa de sair das redes um pouco e ir para o presencial, olho no olho, Isso é ouvir as importantíssimo, pessoas. ainda mais em 2026. Não, muito. E assim, as pessoas gostam. Pra gente também, assim, é uma descompressão maravilhosa, porque é isso, a gente tá ali só nas redes e tal. Chega, você fica uma tarde toda, das 14 às 18, só conversando com as outras pessoas, sem pegar no celular. É maravilhoso. É maravilhoso, assim, é algo muito, muito engrandecedor. Assim, dá mais confiança, se sente mais vivo, você fala, meu Deus, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Exato, não, exatamente. Uhum. E aí tem na casa também, que a gente lança aí para poder fazer outras coisas diferentes, pensando para os outros também, tipo, vamos sentar, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer de diferente do que a gente faz, no sentido de formato, mas que tem a mesma essência, né? Então, o Na Casa Nasce, e esse ano, eu acho que assim, a gente já está pensando em novos livros, a gente já achou que 3 anos já está bom, assim, de tempo, a gente já quer fazer coisas novas, a gente está pensando o que a gente faz, a gente está conversando, inclusive, com a nossa antiga editora, não a editora empresa, mas a editora pessoa que editou o nosso livro, que ela falou, cara, quero muito que vocês façam mais livros, porque eu gostei muito de editar o de vocês e tal. Então, a gente já está pensando que formato, para qual público, o que a gente vai fazer, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos pensar em coisas para crianças agora, sabe? Coisas assim. E eu acho que esse ano também a gente quer pensar também em outras séries que não necessariamente seja ali no formato da louça, né? Mas que sejam séries que tragam formatos acolhedores. Eu acho que a casa sempre vai estar envolvida nos nossos formatos, mas que sejam séries, de repente, temáticas, séries que a gente consiga falar sobre assuntos com um pouco mais de profundidade que num vídeo de YouTube talvez a gente não consiga. Então a gente vai explorando muitos caminhos aí, né? E dos assuntos que mais interessam vocês, assim, quais que vocês pretendem explorar mais esse ano que vem, assim? Eu acho que assim, a pauta LGBT vai estar sempre no nosso caderno assim, de prioridades, porque é algo que a gente vivencia na pele. Né? Então é algo que toca muito, né? A gente tem um catálogo, né, das histórias, então a gente sabe o tema principal e tudo mais. Tem muita gente que fala que a gente conta muita história LGBT. A gente fala, não é verdade, porque a gente tem um número lá, então só 10% das histórias são LGBTs. De 400 histórias, acho que 40 aí, né? Então são poucas até. Sim. A maior parte são histórias sobre família, né? Sobre relacionamentos, principalmente. Mas a gente sabe que pauta LGBT sempre vai estar envolvida nos nossos projetos, inclusive até desses projetos para as empresas internos, até para conscientização, para diminuir nível de preconceito, de discriminação dentro das empresas. Mas eu não sei se tem algum outro tema. Eu gosto muito também de falar sobre, não necessariamente morte, mas sobre processos de luto, né? Acho que é um tema que a gente é recorrente na página. A gente conta muita história de luto, sobre processos paliativos também, né? Tratamentos paliativos. E tá tudo interligado, né? Então dá para contar uma história sobre família, que também é sobre pessoas sobre LGBT, que também vai por um lado racial. Tá tudo muito junto, interligado. Às vezes as pessoas pensam muitos blocos muito separados. Mas né? elas se conectam, Mas interconectam. Total. E às vezes dentro de uma história tem tudo isso, né? A intersecção é muito grande mesmo. Por exemplo, a história do Daniel, teve a pauta da LGBT, teve a pauta da família, teve tudo isso envolvido. Paternidade. Teve o luto de você perder alguém, então todos os luto. sistemas estão todos conectados nessa história. Aquela coisa nenhuma história é igual, sabe? Cada Exato. história vai ter sua particularidade. Então, acho que assim, pelo menos no meu olhar, assim, é uma questão mais LGBT. Com certeza, a gente vai ter algumas séries, a gente já tem séries pensadas, né, Ale? Que a gente já está tentando desenvolver, mas também acho que luto é algo que a gente, não que goste do luto, né? Acho que ninguém quer passar pelo luto, mas assim... Mas é inevitável, então vamos falar sobre isso. Vamos tentar normalizar, sabe? E a gente gosta muito de ouvir as pessoas falarem sobre seus lutos, porque a gente aprende muito, né? Então, sei lá, a gente está há 8 anos ouvindo. Recentemente eu perdi a minha mãe. Provavelmente esse luto teria sido muito pior se eu não tivesse aprendido com o luto dos outros. Meus pesos. Sabe? Não, obrigado. Faz muito pouco tempo, 2 meses, assim. Então, Nossa, meus pesos, foi algo avassalador. Para mim é algo muito difícil, mas eu Tá no céu agora, vendo a entrevista. Exato, tá lá, tá orgulhosa lá. Mas ela tá... esse tema, eu acho que ele foi tão recorrente no canal que eu aprendi muito a elaborar o meu luto. Não esconder, não sofrer demasiadamente, assim, mostrar o que você realmente estava sentindo. É o que Exato, realmente estou sentindo, fico triste. Tem dia que eu me pego e choro do nada, mas assim... Não, como inclusive minha terapeuta disse, você não está patologizando o seu luto, você está vivendo o seu luto. E eu aprendi muito com as histórias que a gente contou, né? Então acho que isso é algo que é recorrente mesmo pra gente. Todas as histórias são sobre relacionamentos, na verdade. Também, né? Porque não tem como a pessoa contar a história dela sem envolver outra pessoa. Né? A nossa história é sempre sobre a gente
e quem está à nossa volta, né? Então, às vezes é isso, uma relação mãe e filho, marido e mulher, marido e marido, mas é sempre sobre outras pessoas. Então, acho que no fim todas as histórias elas se encontram num lugar comum, que é como cuidar das nossas relações. Exatamente. É que a vida é relações, né? É isso, assim. A gente não consegue Ninguém viver. vive, como você falou, ninguém vive isolado. Somos, né, seres sociais, né? A vida é uma teia de relacionamentos, né, de experiências. Então é tudo isso. A gente vive com o outro, né? Para o outro, com o outro. Então é isso mesmo. Então vamos ouvir a história do outro, contar a nossa história. É isso. A gente sempre brinca, né? Cara, você tá pegando um ônibus ali, você pega o ônibus todo, mesmo horário, todo dia. E com certeza você tá vendo as mesmos rostos e caras ali estão no mesmo ônibus. Talvez não precise chegar ali e cutucar a pessoa. Oi, tudo bem? Conta a sua história. Né? Talvez não seja assim, mas assim, começa com um bom dia. Oi, nossa, tudo bem? Como você tá? Não, né? A pessoa sabe que você tá pegando o ônibus ali com ela todos os dias também. E quantos filmes e séries tem ali só, né? Exatamente. Quantas o ônibus grandes... cabe muita gente. Cabe muita gente. Eu peguei muito ônibus lotado, cabe muita gente. Então é isso, assim, o vizinho mesmo, sabe? É isso. Bate lá, de repente, tá precisando de açúcar? Bate lá. Fala assim, oi, nossa, tô precisando de açúcar, tudo bem? Nossa, prazer. Se mudou, acho que quando você se muda é a melhor maneira de se apresentar. Oi, tudo bem? Sou o vizinho aqui do 94. Queria só me apresentar, tô mudando agora, se precisar de alguma coisa, não sei o quê, né. E é isso, sabe? Se mostrar disposto. Acho que quando a gente... O Erasmo tem uma música, né, que chama Gente Aberta, e ele fala, gente certa é gente aberta. Então, para mim é isso, gente certa é gente aberta, e quanto mais aberta a gente é, mais a gente ganha. Isso cria um senso de comunidade mais forte, né, de familiaridade, de amizade, de pertencimento, que é importantíssimo para a nossa saúde mental. Né? Um problema, eu acho que hoje em dia, né, dos tempos modernos, né, a depressão, a ansiedade está muito alta, que a gente está muito isolado. A gente não... Né, não é só porque a gente sente essas coisas, a gente não fala que a gente sente essas coisas, como você falou, né? Não, eu senti o luto e assim, não era uma patologia, era uma realidade que eu estava sentindo e você colocou isso para fora, que é certíssimo. Né? E assim, eu acho que, né, as pessoas estão... Não é só o sentir mal, mas a gente não está falando disso. Esse é o problema. Né? A gente sente quase uma culpa, né? Porque aparentemente está todo mundo tão contente nas redes, em todos os posts, elas estão vivendo coisas tão maravilhosas e cheias de conquistas que você pensa, nossa, será que só eu que tô tão ferrado? Aquela ilusão, eu estou sempre bem, Então, também falar sobre as nossas dores é importante para a gente, mas é importante também para quem está ouvindo. E isso a gente vai fortalecendo as nossas relações, né? Porque as relações de amizade também são criadas através do vínculo que a gente cria, de quanto a gente vai regando esse vínculo para que no dia que a gente precise, a gente tenha também com quem contar. Exato. E quando alguém também precisar, a gente esteja disposto também a contribuir, né? Não, isso é realmente maravilhoso. E assim... Isso é uma belíssima revolução, né, que vocês estão fazendo aqui, que é maravilhoso, né? Realmente, porque, né, assim, tenho certeza que o terapia, né, já está fazendo um impacto social maravilhoso, mas, né, que normalize essas questões de você poder falar sobre a sua vida, sobre suas emoções, de você poder se abrir. E assim como você falou, né, a vida fica melhor, fica mais confortável, a gente se apoia um no outro, se ajuda. Isso é importantíssimo. E todo o trabalho que vocês estão fazendo hoje, assim, já está mudando o mundo e, assim, a longo prazo vai ser, né? Espero que mude cada vez já mais. está mudando o mundo de maneira maravilhosa. Tenho certeza que o terapia vai criar um legado daqui a 200, 300 anos, certeza. Certeza. Muito bom. Então, né, porque todo período histórico tem suas partes positivas e negativas, né? Por exemplo, né, a internet. A internet nos conectou, como vocês estão fazendo? A gente usa a internet, né, para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo tem o isolamento também, né? Sim. Então, como é que a gente usa a internet para o bem, para conectar e não para desconectar, né? Que era um mundo de descobertas lá na década de 2000, né? Nossa, a internet vai revolucionar a comunicação. Sim, realmente, revolucionou, mas acho que é isso. Tem um caminho bom e tem um caminho ruim. Como tudo. Para qual caminho que você quer apostar, sabe? Eu acho que a gente tem aí a ferramenta e a gente tem que usar ela para o melhor que a gente pode fazer. De conectar, que é o que ela é feita para isso. Exato, né? Exatamente, conectar. E é isso, a gente se conecta com muita gente. E é muito doido mesmo, muito doido. Assim, e é muito prazeroso também se conectar com tanta gente assim. Não, isso é maravilhoso. Aqui, mais uma pauta que eu queria tocar com vocês é como é que foi o trabalho de vocês com a Unicef? Muito legal. Eu acho que, primeiro, que foi um choque a gente trabalhar com a Unicef, né? Assim, foi algo muito, muito incrível, porque é isso, né? A agência da ONU veio e notou o nosso trabalho e quis fazer alguma coisa com a gente. Mas foi uma proposta vinda deles, assim, eles queriam... A gente já tinha trabalhado com a Acnur, que é a agência também da ONU, mas voltada para refugiados. E aí a gente tinha trabalhado no ano anterior, em 2023, com eles, contando histórias de pessoas refugiadas aqui no Brasil. A gente contou 3 histórias, foram 3 histórias, né? Que foram muito impactantes, muito legais também de contar, assim, para a gente conhecer uma realidade de outra pessoa.
e que muda também muitos estereótipos que a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente gravou com uma venezuelana, que aí, óbvio, dependente aí do seu olhar, você tem um olhar sobre a Venezuela. E aí ela trouxe um olhar de quem viveu lá e por que ela veio para cá. Isso foi legal para a gente aprender também com a vivência dela, né? E acho que reforça tudo que a gente já estava falando, né? Sobre aprender com a vivência. A gente gravou com o Matheus, que ele é tunisiniano, eu não sei se esse é o gentílico certo, mas ele veio da Tunísia e ele é um homem trans. E na Tunísia, eu não sei, chega a ser crime. É crime. E aí ele sofreu muito lá, e aí ele veio pro Brasil e ele fala, sim, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Mas é porque é notificado. Na Tunísia, provavelmente esse número é muito maior, mas lá sequer é notificado. Então, é crime. Ele falou, né, aqui pode ser o lugar que mais mata, porém ser quem eu sou não é um crime. Né? Não, é um crime. Começa por aí, eu acho que é a parte daí, né? Então a gente trabalha primeiro com o Acnur ali, e aí também já foi um grande. Já era um desejo nosso trabalhar com o Acnur, porque a gente acha a pauta dos refugiados muito importante de ser falada. E aí veio ano passado o convite do Unicef para trabalhar, para falar sobre infância e impacto ambiental. Então, a gente contou 4 histórias também. Foram 4, né? Foram 4 histórias de pessoas de diferentes cantos do país. Então, a gente foi para o Acre, a gente foi para Belém, a gente foi para Bahia, Salvador, mas não era bem Salvador, da cidade ali. Não. É em Salvador, É parte da cidade, mas é uma ilha de Salvador. E foi para o Recife, contar histórias de jovens que tiveram a sua vida impactadas pelas mudanças climáticas. E aí também é um outro mundo, né? Primeiro que a gente contou a história de jovens, que normalmente não é o nosso público principal, né? A gente tem um público interessante de jovens, mas não é o público que manda a história, não é o público que consome. Mas tem história ali. Então, a gente contou, por exemplo, a história do João do Clima, que é um menino de 16 anos, da periferia de Belém, que começou a fazer um movimento dentro da ilha de Caratateua, que é um distrito de Belém, extremamente negligenciado pelo poder público, que começou a lutar pela questão do meio ambiente ali, porque tinha lá as pessoas jogavam lixo na rua e não sei o quê. Ele começa a fazer uma mobilização com seus vizinhos, que não são pessoas que são militantes da causa climática, mas que começaram a se mobilizar. E hoje ele é um jovem que representa o Brasil no Unicef. Que legal. E assim, um jovem de 16 anos. E a gente falou, cara... E ele é um figura, assim, ele fala de um jeito muito específico. Assim, ele é... Que a gente tem um estereótipo de um adolescente. Ele não é o estereótipo do adolescente, então ele cativa por isso, sabe? Então, é uma história muito massa. E aí ele perdeu a mãe muito jovem. Ele tem 16, eu acho que a mãe dele morreu, ele tinha 4 anos, por aí. Okay. E ele não tem tantas lembranças da mãe, assim, porque ele era muito novinho. E a mãe dele morreu por conta das questões climáticas. Só que as pessoas não associam isso diretamente. É social e pessoal. Né? Exato. Porque assim, não foi porque teve uma enchente e ela faleceu na enchente. Não. Ela ia trabalhar, ela caminhava muito tempo a pé no sol de Belém e desenvolveu um câncer de pele. Então, assim, por conta de várias questões políticas, né, políticas no sentido de política pública, que não tinha o transporte, trabalhava em um lugar longe e tudo mais, desenvolveu um câncer que tem a ver total com o impacto climático também, né? Então, ele desenvolve, a partir já da morte da mãe, um pensamento sobre toda essa questão e começa a trabalhar a partir daí. Então, foi um trabalho muito legal, assim, de fazer com o Unicef, que para a gente foi muito engrandecedor, porque é óbvio trabalhar com o Unicef, mas que também levar para o nosso público essas pautas também foi muito interessante, né, Ale? Sim, e nos possibilitou ir para lugares diferentes, né? Uma coisa que o João fala, que me tocou muito, que ele fala, como é que um menino de 16 anos está preocupado agora com as questões climáticas e não com brincar, né? Porque é tão urgente esse assunto e a gente, né, muitos de nós não estamos debatendo, mas a Ágata, que mora no Acre, perde aula porque enche. Então, o impacto já está afetando a nossa vida, né, todos os dias. E claro que algumas pessoas, dependendo de onde você mora, da região que você mora, te afeta mais ou menos. Mas as crianças já estão preocupadas com isso. Então, acho que foi um grande alerta para que todo mundo entenda que essa é uma pauta urgente e prioritária nesse momento. Né? Precisa ter um contexto para a criança poder brincar, né? Assim, exato. E aí é esse o recorte. Todas as pessoas que a gente contou moram na periferia. Então, é óbvio que a periferia está sofrendo mais com as mudanças climáticas. Aí, sei lá, se a gente corta para São Paulo, a maior metrópole do país, né, da América do Sul e tudo mais, uma das maiores do mundo,
A gente agora está sofrendo com questão de chuva, agora no verão, né? A gente está gravando agora em fevereiro, então muita chuva, aí não tem luz na cidade, um monte de lugar alaga. Aí o país para e fala, nossa, meu Deus, que perigoso. Mas há anos, a Ágata, que é filha do Rafael, ela é muito novinha, né? Ela tem nem 10 anos, né? Ela é muito novinha. Quem contou a história por ela foi o pai, o Rafael, que tem menos de 30, e ele fala, gente, minha filha está perdendo aula há anos, assim, às vezes a gente tem que tirar as coisas da tomada porque a água chega num ponto que passa da tomada da parede, aí pode dar curto. Quando começa a chover, ela já se preocupa em pegar os cadernos da escola e guardar, porque ela sabe que ela pode perder na enchente, e ela vive isso como algo rotineiro, não algo tipo assim, que aconteceu uma vez. Ela já está acostumada a começar a chover, ela já fica apavorada, porque ela já sabe o perigo que ela está sofrendo. Nenhuma criança devia passar por isso. Exatamente, Né? Então, acho que essa parceria foi muito importante. Acho que pra gente também, assim, porque é isso, a gente a gente se informa, mas ouvir da pessoa que sofre aquilo é muito mais impactante do que você ler uma matéria no jornal e tudo mais. E vivenciar, porque a gente foi até a casa deles. Então, a gente viu onde eles moram e tudo mais. E eles mostrando, aqui, tá vendo essa mancha na parede? É da onde a água bate. Né? A Alice é uma menina indígena que mora numa das... acho que é a principal favela do Recife. E ela é cadeirante também. Ela tem uma deficiência física. E aí, é isso. Ela fala, como que eu desço aqui no morro de cadeira de rodas? Sabe, teve um deslizamento de terra lá na favela, eu esqueci o nome da comunidade, não vou lembrar agora, mas teve um deslizamento de morro, ela perdeu um monte de amigo, a vida mesmo, e a fisioterapia dela não conseguia subir até a casa dela, porque não tinha acesso por via pública. Então, assim, cara, você fala, como assim, sabe? Por que a gente não está mais falando, não está falando mais sobre isso e as pessoas não estão se mobilizando mesmo sobre esse assunto, né? Eu acho ainda que a pauta socioambiental, né, principalmente com questões climáticas, a gente tem falado mais, né? Tem uma COP aqui no país e tudo mais, mas ainda é um assunto que não está no dia a dia. As pessoas acho que ainda estão muito distantes porque não está acontecendo com elas, principalmente aqui em São Paulo, é isso. Choveu, alagou, mas alaga na periferia, aí quando alaga em bairro com maior poder aquisitivo aqui, aí sim gera uma comoção. Né? Porque, olha o tanto de carro que se foi perdido. Mas é isso, carros e as vidas. Né? E as pessoas que estão na periferia estão sofrendo mais com isso. Então, acho que trabalhar com o Unicef foi muito importante para a gente abrir ainda mais o olho nosso, quanto pessoas físicas, mas também para levar essa discussão para a nossa comunidade também. Tipo, gente, isso aqui é importante da gente contar tanto quanto a história de qualquer outra pessoa que a gente contou antes aqui na página. Excelente, pessoal. Bom, eu só tenho a agradecer e falar parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo, realmente. Parabéns e muito obrigado, né, por melhorar e desenvolver a nossa sociedade e nosso mundo, transformar o nosso mundo num lugar muito melhor, né? Não, a gente fica muito feliz pelo convite também de ter participado. Eu que agradeço, a gente que agradece aqui. E de poder falar um pouco mais também sobre isso, porque é isso, é o que a gente fala, né? A gente conta as histórias, às vezes fica subjetivo o nosso objetivo, mas nosso objetivo é totalmente social, assim, a gente quer mudar o mundo, e não necessariamente o mundo inteiro, mas se a gente mudar o mundo de alguém, pra gente já é o suficiente. Vocês já mudaram muitos mundos, isso que é maravilhoso. E que a gente lembre que através da emoção é um jeito de transformar as coisas, né? Porque a gente olha a emoção como algo ruim, né? Tipo, fraco, né? Fulano é racional, então ele é mais forte que é emocional, mas é através da emoção que a gente está tocando o coração das pessoas e fazendo elas refletirem. É um paradoxo, né? Porque às vezes se a gente entra no emocional, a gente entende mais, até racionalmente, quem somos, né? Então esse é o paradoxo, né? Às vezes se a gente fica muito na razão, a gente fica longe de quem somos, né? Tem que estar junto, né? Então. Tem que andar junto. Não à toa a gente tem um cérebro e um coração. Exatamente. Não somos um nem outro, somos os dois. Essa é a questão. Exatamente. E só antes da gente encerrar aqui, a história do outro a história do outro... Muda a gente. Muda a gente, perdão. A história do outro muda a gente. Como é que as pessoas conseguem comprar o livro de vocês? Sim. Elas podem comprar em qualquer loja virtual que vendam livros. Então, tem lá o livro à disposição. Nas livrarias, tem que dar uma pesquisada mesmo, porque a gente sabe que como já tem 3 anos, talvez em algumas livrarias não tenham mais a edição, mas na internet é fácil. Para facilitar ainda mais, entrando no nosso site, historiasdeterapia.com, tem uma aba... Historiasdeterapia.com. Isso, historiasdeterapia.com. Tem uma aba lá que é livro, então tem o link já para comprar direto.
Ou também, se mandar uma mensagem pra gente por DM, não achei o site, tô com dificuldade, isso aqui a gente manda o link também, mas excelente. é A gente deixa o fácil link de aqui encontrar. na entrevista. A gente Perfeito, deixa o link. é fácil encontrar na internet o livro. E aproveitando, no site também tem um formulário para quem gostaria de contar a história pra gente. Perfeito. A Excelente. pessoa pode entrar lá, preenche os dados dela e conta um pouquinho da história. E aí depois a gente entra em contato e faz uma visita. Ó, pessoal, pra a história do outro muda a gente. Se vocês quiserem contar a história de vocês pro Ale e pro Lucas, por favor, hein? Pode mandar mensagem, que quanto mais história, melhor. A gente tem quase 2.000 lá para ler, mas a gente lê todas. Pessoal, muito obrigado por essa participação incrível. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho incrível de vocês. E antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, comentar, por favor? Eu acho que além do livro, né, e das histórias, mandem suas histórias, a gente tem o evento, né? Então ele acontece de 4 em 4 meses. A próxima edição sai em março, agora de 2026, 7 de março, os ingressos estão à venda, mas também se procurarem, tem a nossa página de História de Terapia que consegue ter as informações do evento, datas e quando estiver vendendo o ingresso, mas tem a própria página do evento, que é @encontro.sentir, e lá tem todas as informações também. É um evento muito legal mesmo, assim, não é porque a gente faz, mas é porque é muito legal mesmo. A gente sai sempre renovado e todo mundo, e tem muita gente que volta. Então, isso Quando começa a vender tem que comprar rápido, porque esgota rápido. É um evento, a gente gosta de fazer um evento intimista para poucas pessoas, justamente, né, para ter essa conexão. Então, quando abrir, tem que correr e comprar e garantir o ingresso. 7 de março, mas assim, junho, setembro e dezembro com certeza terão edições. A gente só vai ficar aí na surpresa das datas, mas junho, setembro e dezembro, certeza que tem próximas edições, e a gente espera vocês. Você também pode fazer lá. Tá convidado. Pessoal, muito obrigado, viu? A Obrigado. gente que agradece. Bom, e esse foi mais um Pode Ser, com a presença do grande Lucas Galdino e o grande Alexandre Simone. Pessoal, muito obrigado. Valeu.